Olá, guerreiros e guerreiras, devoradores de pastéis de nata com cheirinho a canela. No dia 30 de maio de 1961, um avião Douglas DC-8 que fazia o voo Viasa 897 com destino a Caracas, na Venezuela, descolou de Lisboa, onde fazia uma escala. Porém, apenas 4 minutos após a descolagem, despenhou-se no mar, junto à praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada. Este vídeo era para ter sido publicado na semana passada, mas à última da hora consegui acesso ao relatório oficial da investigação e decidi adiar para esta semana para incluir mais detalhes. Deixo-vos o link de acesso ao relatório na descrição do vídeo caso queira consultar. Mas vamos então perceber como tudo aconteceu. Inscreva-se no canal para não perderem novos vídeos, façam like, dislike, comentem, agarrem um pastel de nata e vamos a isto. A 30 de maio de 1961, o avião Douglas DC-853, com as marcas de matrícula PH-DCL, descolou do aeroporto da Portela, em Lisboa, realizando o voo Viasa 897, com destino a Caracas, na Venezuela. O Viasa 897 era operado pela companhia aérea venezuelana Viasa, em parceria com a companhia holandesa KLM, e o voo, que teve início em Roma, na Itália, já havia feito uma escala em Madrid, em Espanha. Deveria ainda fazer uma terceira e última escala em Santa Maria, nos Açores, antes de chegar ao seu destino. Porém, apenas 4 minutos após a descolagem, o Douglas DC-8 despenhou-se no mar, junto à praia da Fonte da Telha, na costa da Caparica, parte do concelho de Almada. O Douglas DC-8 era operado pela Linhas Aéreas Holandesas, mais conhecida como KLM, mas este voo Roma-Caracas era realizado, na verdade, ao serviço da Companhia Aérea Venezolana Internacional de Aviación, ou então Viasa. Tratava-se de um voo de transporte público internacional regular, ou seja, um voo comum de transporte de passageiros. Durante as escalas tudo parecia normal. O avião aterrou no aeroporto de Lisboa à 00:06 do dia 30 de maio para uma escala intermediária, onde foi inspecionado pelo pessoal de manutenção da KLM. A tripulação foi inteiramente substituída e, terminadas as operações de reabastecimento, desembarque e embarque dos passageiros e da carga, o avião descolou da pista 23 à 1h15 da manhã, com destino a Santa Maria, nos Açores, para mais uma escala. Como referi, tudo parecia estar a decorrer dentro da normalidade. De acordo com os observadores no solo, tanto a corrida da descolagem como a subida inicial foram normais e a correspondência pela rádio também foi normal. Porém, algo mudou. À 1h19, o avião comunicou à torre que estava a passar sobre o rádio farol LS Beacon da costa da Caparica e que subia através do nível do voo 60. Esta mensagem foi concluída com 2 frases que foram pronunciadas de forma muito rápida, dificultando a sua compreensão. O significado da primeira não pôde ser definido com clareza e a última frase afirmava "We are climbing out". Esta última mensagem foi recebida especificamente a 1h19:50. Depois desta frase, não houve mais nenhum contacto com a aeronave. Ao que tudo indica, o Douglas DC-8 despenhou-se no mar pouco depois do último contacto. Nesse mesmo dia foram encontrados na praia, ao sul da costa da Caparica, restos humanos e pequenas partes ligeiras do avião, e no dia seguinte foram localizados os destroços principais na baía, a 7 km ao sul do rádio farol e a 3 km da costa. Obviamente que foram feitas buscas. Logo nos primeiros dias, a traineira Senhora da Atalaia recolheu vários pedaços de metal pertencentes à fuselagem do avião e homens rã desceram ao fundo e fotografaram todos os destroços que ficaram à vista. Mas estava a ser muito difícil encontrar as vítimas. A causa do acidente também estava a ser difícil de apurar, apesar de terem sido investigados todos os factos e acontecimentos anteriores ao voo.
Apesar de não se tratar de um voo de uma companhia aérea portuguesa, como o Douglas DC-8 se despenhou em águas portuguesas, o nosso Ministro das Comunicações na altura determinou que fosse feito um inquérito às suas causas e nomeou para tal uma comissão de inquérito, presidida pelo Inspetor de Voo M. Guerreiro Figueira e composta por um engenheiro aeronáutico, um engenheiro eletrotécnico, um meteorologista de primeira classe do Serviço Meteorológico Nacional e por um oficial de circulação aérea. A eles juntou-se ainda C.L. Gozen, do Departamento da Aeronáutica Civil holandês, nomeado pelo Diretor-Geral da Aeronáutica Civil da Holanda para representar o seu país durante o inquérito. Todos estes profissionais ficaram à coordenação do diretor dos Serviços Técnicos da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, o engenheiro Francisco de Aguiar. Adicionalmente, outras entidades nacionais e internacionais colaboraram na investigação, como a Civil Aeronautics Board e a Federal Aviation Agency dos Estados Unidos da América, que participaram com o envio de vários especialistas, e várias outras, como a Força Aérea Portuguesa, a Interpol, o Laboratório de Polícia Científica, o Instituto de Medicina Legal e o Laboratório de Polícia Científica da Holanda. A Marinha dos Estados Unidos colaborou também com a assistência do navio Petrel na recuperação de grande parte dos destroços. A investigação foi exaustiva e durante 21 dias oficiais e mergulhadores trabalharam incansavelmente, conseguindo resgatar de uma profundidade de 30 metros vários destroços do avião. Foi apurado que, antes de ter sido posto em serviço regular, o Douglas DC-8 foi submetido a várias modificações, todas elas aprovadas pelo Departamento de Aeronáutica Civil da Holanda e efetuadas pela KPLM sob a sua orientação. Foi também submetido a várias inspeções de trânsito depois de cada aterragem e a 4 inspeções mais profundas. Porque o tempo de voo à chegada a Lisboa ainda não tinha atingido as 300 horas, o tempo máximo permitido entre as inspeções gerais, não foi efetuada nenhuma inspeção geral durante a vida do avião. Ou seja, a nível de modificações e inspeções à aeronave, estava tudo dentro do exigido. Também a nível de motores e de acessórios, não foi encontrada nenhuma anomalia. E a nível de funcionamento, também não foi detectado nenhum defeito. Mas a investigação continuou. No entanto, mais uma vez, nada de significativo seria encontrado. Veio a saber-se pelas declarações da tripulação que houve pequenos motivos de queixa, como uma deficiência no indicador RPM número 1 do motor número 13, queixas sobre o sistema pneumático, que no entanto não se basearam em mau funcionamento, o funcionamento deficiente da instalação de alarme contra incêndio nos motores e o funcionamento deficiente do aquecimento das sondas PT2 dos indicadores da razão efetiva da pressão dos motores 1 e 2. No entanto, após investigada a influência destas deficiências na navegabilidade do avião, constatou-se que o mesmo estava em condições de navegabilidade à partida de Lisboa. Ou seja, o mistério da razão do despenhamento continua. Também foi investigada a possibilidade de erro humano. Os dados clínicos dos membros da tripulação não revelaram nenhuma deficiência que pudesse provocar incapacidade súbita de qualquer deles. Inclusive, antes da partida tinham todos gozado 2 dias de repouso em Lisboa, não havendo indicação de que algum deles tivesse estado doente ou se sentisse fatigado. Foi também constatado que toda a tripulação se encontrava devidamente qualificada. A investigação voltou-se então para a análise das condições meteorológicas, porém, não foi possível averiguá-las com exatidão, uma vez que não existia nenhuma estação meteorológica no local onde o avião se despenhou. No entanto, o mais natural é que não tenham divergido significativamente das condições meteorológicas registadas no aeroporto de Lisboa, que eram chuva fraca, temperatura a rondar os 13 graus e meio, vento a 270 graus ou 18 nós e visibilidade a 8 km. A única coisa propícia a poder dificultar as condições de voo foi o registro de relâmpagos e trovões no Cabo Espichel, entre a meia-noite e as 6 da manhã. Mas apesar disso, 2 aviões que aterraram em Lisboa,
um antes e outro depois da hora do acidente, informaram que a turbulência do ar era entre leve e moderada e que não foi observada formação de gelo, relâmpagos ou trovoadas. O facto de o núcleo de trovoadas registado no Cabo Espichel não ter sido registado nem pela estação de Sesimbra, nem pela estação das Maçãs em Lisboa, também contribui para a conclusão de ser pouco provável que tenham ocorrido trovoadas no local onde o avião Douglas DC-8 do voo Viasa 897 se despenhou. As comunicações com o avião durante o voo foram normais, inclusive a investigação confirmou que durante toda a transmissão não foi ouvido nenhum som semelhante ao da campainha de alarme de incêndio ou a um sinal de aviso de excesso de velocidade. Simplesmente foi perdido contacto de forma súbita e sem qualquer razão aparente. A última comunicação do voo Viasa 897 foi iniciada à 1h da manhã, 19 minutos e 25 segundos e foi concluída de forma brusca à 1h da manhã, 19 minutos e 49 segundos. We check over Lima Sierra at 19er climb through flight level 6 0 we are climbing. Estas foram as últimas palavras comunicadas. Devido à sua pouca clareza, estas últimas foram objeto de ampla investigação, mas sem permitir chegar a uma solução para o mistério. Imediatamente após a interrupção abrupta das comunicações, Lisboa e Santa Maria continuaram a chamar o avião em todas as frequências adequadas. A falta de resultados levou a que fosse declarado estado de alerta às 2h54 da manhã e às 13h43 foi declarado estado de emergência e estabelecida uma zona para as operações de busca. As operações de busca e salvamento ficaram a cargo do Centro de Coordenação de Salvamento de Lisboa e foram posteriormente transferidas para a Base Aérea do Montijo e para o Comando Naval do Continente, Ministério da Marinha. Imediatamente foram empreendidas buscas ao longo da rota Lisboa-Santa Maria com navios de superfície que partiram de Lisboa e aviões saídos do aeródromo das Lajes, nos Açores. As buscas em terra foram efetuadas por organismos da polícia e por corporações de bombeiros e às 13h20 foram encontrados os primeiros destroços na praia, perto da Fonte da Telha. Encontravam-se a 30 metros de profundidade na Baía da Caparica, a cerca de 7 km a sul da Caparica e a 3 km da costa. De acordo com a investigação realizada, o avião terá provavelmente embatido na água no sentido norte, porém não é possível ter a certeza. Acredita-se que seguia com uma inclinação longitudinal de cerca de 25 graus em posição picada e possivelmente com uma inclinação lateral de 30 graus para a direita. A tremenda destruição do avião e dos seus ocupantes demonstra que seguia a grande velocidade entre os 450 e os 500 nós. É importante esclarecer que, porque foram recuperados apenas fragmentos extremamente pequenos do avião e dos seus circuitos, não se pode excluir a possibilidade de terem acontecido avarias anteriores à queda. O relatório da investigação do acidente ressalva também que, apesar de ter sido encontrado e examinado grande parte do revestimento externo do avião, não pode excluir-se definitivamente a possibilidade de explosão ou ato criminoso. Durante o voo Viasa 897, com destino a Caracas, capital da Venezuela, o avião Douglas DC-8583 transportava 47 passageiros e 14 tripulantes, fazendo uma tripulação total de 61 pessoas. Como sabemos, não houve infelizmente sobreviventes e quase não foi possível recuperar corpos. As equipas de resgate apenas conseguiram recuperar o corpo quase completo, faltava o crânio, de uma criança de 2 anos e meio. A parte inferior do corpo de uma criança de aproximadamente 3 anos e meio e múltiplos pedaços e fragmentos de restos humanos, presumivelmente de pelo menos 15 corpos. Os exames patológicos, histológicos e toxicológicos
concluíram que era impossível determinar se as fraturas, lacerações, queimaduras e outras lesões presentes nas vítimas tinham sido produzidas antes ou no momento do choque com a água, embora a última hipótese seja a mais provável. Os exames conseguiram, no entanto, constatar que não foram encontrados indícios de submersão em vida, isto no corpo da criança que foi recuperado. E ainda conseguiram também constatar que todas as lesões fatais podiam ser atribuídas a forças violentas provocadas por desaceleração abrupta durante o choque do avião com a água, o que provocou o despenhamento do voo Viasa 897 continua a ser um mistério até hoje. Guerreiros e guerreiras, digam-me se tinham conhecimento deste acidente aéreo e se porventura conhecerem alguém ligado a este voo, por favor deixem aqui o vosso testemunho. Peço apenas que tenham consideração para com as vítimas e as suas famílias e se mantenham, como é o vosso hábito, respeitadores e empáticos nos vossos comentários. Muito obrigada por terem assistido e cá nos voltaremos a encontrar na próxima semana. Até lá podem assistir aos vários vídeos e shorts aqui no canal.